Oh, amigo, fico feliz pelo respeito e compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Eu desejo do fundo do coração que todos vocês tenham tido um excelente Dia dos Pais. Eu tive um dia feliz, graças a Deus, com minhas filhas, minha esposa, e merecemos, como as mamães merecem em maio, também um dia dedicado a nós. Então, na noite de hoje, em pleno Dia dos Pais, estamos aqui com o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec. Mas hoje a gente vai dar uma demão diferente ao programa. Vamos entrevistar, como sempre fazemos, conversar aqui com Heloísa Pires, educadora espírita, filha do Herculano, não é? Num sentido diferente, né? Extraindo de Heloísa, trazendo aqui a importância do Herculano como pai, né? Sua visão de filha amada sobre esse pai, né? Adorável, né? E a gente aqui vai trazer fatos da vida, mas também das lutas do Herculano, como isso repercutia na família, nos filhos, né? Então será uma noite, como sempre, uma noite maravilhosa, né? Fechando, né, o coroamento desse dia maravilhoso. Pessoal, mas não temos apenas esse programa de Heloísa Pires. Né? Ontem mesmo a gente teve um programaço com o querido César Perry de Carvalho. Né? Pessoal, quem não viu, assista esse programa. É um programa histórico. Nunca ninguém contou com riqueza de detalhes, né, a reconciliação entre Chico Xavier e Divaldo Franco. E alguém pergunta: oi, se foi a reconciliação, houve um afastamento, um distanciamento entre esses dois apóstolos? Sim, na casa de Jesus acontecem essas coisas. Se lembram lá no cristianismo primitivo, né? Entre Paulo e Tiago, e que Pedro ali foi o pacificador das questões? Então, isso aconteceu no movimento espírita, não é? Claro, com influência de terceiros mal intencionados, que fez com que o Chico e o Divaldo, em determinado momento, né, precisassem se distanciar. Mas a reconciliação foi feita, e de que forma? Programa de ontem com César Perry, eu reputo um desses programas documentais, né, que vai ficar aí nos anais, né, porque é pura historiografia espírita, pura memória espírita, à disposição de todos. Né? Então, temos aos sábados, a cada sábado, convidados e programas diferentes. Né? Temos Charles Kemp, com o programa de Leon Denis, o César Perry, com as memórias e reflexões, o Carlos Sete Bastos, com os documentos de Kardec, o Leonardo Marmo, sobre Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, e aos domingos também, sempre variamos aqui o programa e o convidado. Então, temos também outros convidados nos domingos, como Ana Maria Miranda, filha do Hermínio Miranda, falando sobre a vida e a obra do pai. Heloísa Pires, idem, fazendo com seu pai aqui o que Ana faz com Hermínio. Tá? Temos uma resenha de livros, um programaço, um documentarista Silvio Mariano, e o Luciano Klein encerra essa verdadeira seleção, esse escrete de ouro, né, com o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, né?
Então, 8 programas à disposição de vocês, né? Mas aqui hoje será uma homenagem, uma ode a Herculano, esse grande gênio, o apóstolo de Kardec, o metro que melhor mediu Kardec. Mas vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de conversar com Dona Heloísa Pires. E na noite de hoje, vamos fazer essa homenagem a Herculano Pai. Mas essa homenagem a Herculano Pai se espraia numa homenagem ampla a todos os pais da face da terra. E agradecendo ao Pai maior, Deus, Pai de bondade infinita, iniciamos o programa da noite de hoje. E sem mais delongas, vamos aqui conversar com Dona Heloísa Pires, colocando-a em tela agora. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires, nessa noite abençoada, não é? A noite do Dia dos Pais. Espero que todos vocês tenham tido um dia maravilhoso. Os papais, eu tive um dia maravilhoso, né? Mas eu quero ter uma noite maravilhosa também. Então, vou falar sobre o pai de alguém, né? De alguém, que é o pai de Dona Heloísa Pires, né? Esse gênio, esse espírito maravilhoso. E hoje a gente vai falar também sobre doutrina, mas alguns aspectos da vida de Herculano como pai, claro que a gente vai perguntar aqui a Dona Heloísa. Mas antes de mais nada, deixa eu dar boa noite a Dona Heloísa. Dona Heloísa, boa noite, tudo bom? Boa noite, querido amigo, tudo bom? Jesus sempre nos protege, Deus nos ama demais. Olhe, me diga uma coisa, a gente está aí nos Jogos Olímpicos, né? Dona Heloísa, mesmo que de relance, vê uma coisa ou outra. Claro, eu sentei para ver o início, mas depois saí, fui tomar um café. E vi a Rebeca, vi aquele outro brasileiro que não fez, Medina, vi vários eventos, mas também havia o que fazer em relação a ler a doutrina, lives, então dividi meu tempo. Mas a Kátia, minha filha caçula, estava no entusiasmo total. Nossa, ela ficou encantadíssima. Valeu, valeu para ela. Dona Heloísa, deixa eu fazer uma colocação para a senhora, porque me tocou muito, né? A Rebeca, que foi medalha de ouro naquele solo, né? Que ela disse que até a última vez que ela fez aquele solo, né? Que ela machuca muito os joelhos. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. A concorrente da Rebeca é considerada a maior ginasta de todos os tempos. Aquela americana Simone Biles, né? Aí eu pergunto, Dona Heloísa, quando Rebeca foi subir ao pódio, as duas americanas se ajoelharam e fizeram aquela reverência a Rebeca. Aquilo ali só o espírito olímpico, né? A maior ginástica de todos os tempos tem a humildade de reconhecer a brasileira, né? Lindo, lindo. Os atletas, em geral, desenvolvem esse espírito mais dilatado de amar o próximo, né? O esporte visa exatamente isso, considerar que estamos todos unidos, todos no mesmo planeta, e para nós espíritas unidos no universo, conectados. É linda a ideia. Ok, mas deixamos aí o esporte também é cultura, né, dona É Heloísa? cultura e desenvolve os neurônios. Existe o hormônio iridina que só exercícios nas pernas, as pernas são responsáveis por ajudar muito o corpo físico. Esse hormônio é produzido pelos músculos, pelo exercício. Quando eu lembro, eu corro fazer minha caminhada para melhorar os neurônios. E a oração tem o mesmo efeito e mais potente, como apresentou aquele cientista honesto Silva Costa Renato.
que caçoava adoração, examinou com máquinas Kirlian acopladas a microscópios potentes e, encantado, viu que o cérebro se assente coração, sobretudo a zona responsável por decisões certas, oração sincera, e que aumenta a irrigação do cérebro, ficamos mais inteligentes, e ainda que aumenta a massa do cérebro. Aí ele passou honestamente, veio a público, explicou, e ele faz hoje 8 orações por semana. Eu estou procurando fazer 20 devido à minha idade, para os neurônios se acenderem. Dona Heloísa, eu faço caminhada também, mas deixa eu dizer uma coisa à senhora. Sabe qual é o meu esporte preferido? Não, Esse aqui, ó. eu também. Levantamento de livro. Eu adoro, eu sento com um livro bom, eu esqueço da vida. Esses dias eu li, até fiz ontem na Nena Galves a palestra sobre as mártires cristãs. Como as mulheres daquela época ajudaram Jesus, exemplificando, morrendo até me arrepia, de formas incríveis, deixando os bebês para não apresentarem sacrifício aos deuses pagãos e para não renegarem Jesus. Perpétua, Blandina, uma escrava perpétua nobre, o pai da Perpétua puxou o cabelo, gritou, aí retiraram ele da sala e ela morreu, afirmando que Jesus era verdadeiro e que ela era cristã. Olha, exemplos maravilhosos. Como eu ia largar um livro desses? Não dá. E vou reler para guardar melhor. Bom, levantamento de livro, experimentem, né? Faz bem aos braços e ao cérebro. Dona Heloísa, vamos agora entrar ao nosso tema da noite. A gente está coroando aqui, finalizando esse domingo, Dia dos Pais, né? Dona Heloísa, eu já fiz uma pergunta parecida à senhora com relação, quando a gente falou sobre Dona Maria Virgínia, ao Dia das Mães. Mas é impressionante como é a mesma coisa, não é? Dona Heloísa, essa história agora, que nas escolas, com as crianças, né? Da mesma forma que tiraram o Dia das Mães, tiraram o Dia dos Pais, agora é o Dia da Família. Não tem mais o Dia dos Pais. O que é que a senhora acha dessas novidades, hein? Ridícula. Ridículos. Porque são dois espíritos com tarefas iguais e diferentes. E gostamos de homenageá-los separadamente, exatamente para dedicar todo o nosso pensamento de gratidão para eles. E por que não homenagear o pai e a mãe? Absurdo! Se alguém se coloca no lugar de pai, entre um casal moderno hoje, se alguém e outro se coloca no lugar da mãe, seja homenageado junto com os pais e mães de verdade. Acabou. Inventaram uma tolice, aliás, que fase difícil de transição. Eu vejo coisas que, olha, nunca pensei terem a coragem de fazer. E acontece, essa é uma delas. Inclusive, um amigo querido, não vou dizer o nome, apoiou essa ideia. Absurdo, desnecessário. Dona Heloísa, veja bem a pergunta que eu vou lhe fazer. Uma coisa que me tocou muito no Dia dos Pais, quando minhas filhas eram pequenas, né? E estava presente um pai lá, calado, sozinho, era um pai separado da esposa, né? E a diretora da escola saiu perguntando a nós, os pais, uma palavra para definir o sentimento por sua filhinha, né? Aí aquele pai abriu o coração e disse: Meu sentimento por minha filhinha é de orgulho. Então, todo mundo falou um pouquinho, a diretora tomou a palavra e repreendeu o pai em pleno Dia dos Pais,
dizendo que aquele sentimento, o orgulho, jamais deve ser mencionado. Isso é um sentimento ruim. Dona Heloísa, eu tomei a palavra, acredito, Adorei. e eu disse: olha, esse orgulho que ele está falando aí é outro orgulho. É a gratidão que ele tem pela conquista da filhinha dele, não é o orgulho do homem pafioso, egoísta, vaidoso. Vamos separar as coisas. Mas eu tive que. Ela, não, eu sei, não sei o quê. Veja como é as coisas. Então, eu contei isso porque eu queria fazer a pergunta à senhora, não é? Dona Heloísa Pires, a senhora, nesse sentido positivo, sente orgulho de ser filha de Herculano Pires? Nossa, é uma das maiores alegrias da minha vida. Ter esse pai magnífico que nunca, nunca, nunca me decepcionou por nada. E de mãos dadas com aquela mulher linda, companheira correta, certa para esse pai, dois espíritos luzes. E ainda meu avô viúvo, vovô Ferraz, que ficou viúvo e veio morar conosco, outro exemplo. Então, eu digo, aos mais necessitados educandos, os melhores educadores. Recebi nessa encarnação pelo exemplo, pelo amor, pela humildade e por esse orgulho que você expressou tão bem, orgulho de agir corretamente, de amar Jesus, os melhores pais e o melhor avô que seria possível para mim nesse planeta Terra. Foi muito, muito bom. Dona Heloísa, que coisa importante a senhora está dizendo, porque o Chico Xavier, como a gente sabe, né? O Chico teve duas mamães, né? Maria João de Deus, depois Cidália. Quer dizer que Dona Heloísa Pires considera nessa existência não só o Herculano, mas o vô Ferraz como pai também. Como pai, ele nos levava na escola, ele ficou viúvo e continuou alegre. Ele perdeu tudo antes de ficar viúvo e continuou confiante em Jesus, nunca reclamou de dono de fazendas. Ele foi trabalhar na Casa Zacarias de Pneus, ali na Domingo de Moraes, com muita elegância, com muita tranquilidade e sempre sorrindo. Acho que com eles eu aprendi também a sorrir. Então, que esse Dia dos Pais seja também uma homenagem, né? Que comemore e celebre a existência dos avós ainda, né? Quem tem avô. Nossa, um avô magnífico. Minha avó estava no plano espiritual, a avó Dininha. Ajuda-nos, é um segundo pai, é um espírito de luz, é um anjo encarnado. Dona Heloísa, vamos lá. O Herculano foi o pai de uma prole que não foi muito grande, mas também não era uma prole pequena, né? Quatro, quatro. Fora os primos que vieram, a gente sabe disso, né? Mas me diga uma coisa, dona Heloísa. Qual desses quatro, Jair? Heloísa, Helena, Herculaninho e Helenilda. Qual desses meninos aqui eram mais apegados ao papai Herculano? Nós sempre amamos meu pai e minha mãe. Sempre, nunca, eu nunca senti diferença alguma entre nós. O pai tratava o Herculaninho naquela época, o filho homem seria o herdeiro, seria. Meu pai tratava todos do mesmo jeito, achava os filhos maravilhosos. O Herculaninho, na época, não gostava de ler, ele gostava muito de jogar futebol e vibrava com o avô Ferraz, os dois pulavam em cima da mesinha, torciam pelo São Paulo. Meu pai, quando passava, chorava de rir, amava aquele jeito do avô e do próprio filho. Nunca ele disse, não, Herculaninho vai ser isso, vai ser aquilo, a outra. Não, ele recebeu os filhos com amor, e com amor tratava. Agora, a Helenilda, a Lu, ela nasceu bem depois. Nós éramos já adolescentes, ela era um nenê lindo. Então, ela foi o senhor da família, inclusive de todos nós, mas nunca fizeram diferença ou acharam que um era melhor ou
mais bonito do que outro, nem por qualquer escolha. Havia os que liam, havia os que não gostavam de ler, havia os que gostavam de espiritismo, havia os que iam meio amarrados. E o pai, a mãe, o avô Ferraz tratavam todos e amavam, tenho certeza, da mesma forma. Dona Heloísa, quer dizer que Lolô, esse apelido é maravilhoso, né? Os meninos tinham apelido, a senhora tinha apelido, dona Heloísa? Xexé, Helena Xoxó, o Herculaninho Gi. Xexé, Xoxó, Lolô e Gi. Isso. Vou até lembrar do Herculaninho, o apelido dele. Vamos ver se ele lembra. Dona Heloísa, me diga uma coisa, não é? Em alguns momentos, eu imagino, eu sei que era uma família linda, muito unida, mas são quatro pirralhinhas já, quatro criancinhas já. Quem era o mais danado desses quatro aí, dona Heloísa? Olha, interessante, não havia ninguém assim. O Herculaninho é um doce até hoje, que diga a Tati, filha dele. Sempre pronto a ajudar, sempre rindo, sempre brincando. Nunca brigamos, que eu saiba, nós três, pelo menos não lembro. Se houve alguma discussão, não foi grave. Então, agradeço a Deus também, meus irmãos. Mas eu vou insistir ainda, viu? Mesmo de leve, dona Heloísa, levemente, lembra uma repreensão de Herculano com algum de vocês quatro? Não, não teve nunca uma repreensão? Às vezes, quando a gente ia começar a discutir, morávamos juntas as quatro tias, também adolescentes, a Amélia, a Lu e a Maria, que veio nos ajudar no serviço da casa e virou tia até hoje. E os tios, Chico, Antônio, João. Então, era uma família animada. Minha mãe falava: vamos fazer o evangelho, tem perturbação aqui. E um cutucava o outro: oh, meu Deus, já fizemos o evangelho ontem, mas sentávamos, que a dona Virgínia era uma doçura, ajudava até os bêbados da rua, ela aprontava marmita para eles não corroerem o estômago com a bebida, mas era firme. Sentávamos, fazíamos o evangelho, e ela falava: e agora não vão dar lugar para os espíritos necessitados. Mantenha o pensamento elevado e realize as tarefas. Pronto, acalmava, era um balde de água fria, todo mundo ficava com cara de evangelizado. E era raro, mas às vezes acontecia. Muitos adolescentes. Ô, dona Heloísa, uma vez a senhora contou, já faz muito tempo, né? Muitos programas atrás, graças a Deus, esse programa da gente já está longevo, né? Já é um programa de muito tempo, né? Então, dezenas de episódios. Dona Heloísa, mas conte aqui uma coisa, já que a gente, na noite de hoje, está lembrando certas particularidades de Herculano. Quem vê o Herculano nas fotografias, contemplativo, com os livros já, mas Herculano gostava muito também, era bem-humorado. Conta a história que ele chegava de manchinho, com um passinho que ninguém sentia, chegava da rua, estava todo mundo de costa reunido, ele pegava o guarda-chuva e metia na mesa, era isso. É, ele gostava muito de fazer umas brincadeiras, ele era muito alegre, ele fazia isso, sim, um encanto. Olha, Risine conta: que homem, que espírito encantador, de mãos dadas com a minha mãe, que nos bastidores não ficou nada a dever ao meu pai, na alegria, no bom humor, na sabedoria, porque ela trouxera de outras encarnações incríveis esse casal e meu avô Ferraz. Minha avó Dininha, a mãe do meu pai, a avó Bonina, olha, ela era divertidíssima. Ela chegava, brincava, ria e amava esse filho.
ela fazia diferença. Ele, quando o pai dele ficou doente, depois morreu, as meninas, tia Piquitite e tia Lourdes, falavam que o pai ficou no lugar do pai delas. Era querido, era consultado, e a avó Bonina tinha loucura por esse filho. Muito bonita a relação dos dois. Dona Heloísa, vamos lá. 3 meninas, que depois vão se tornar 3 mochinhas, já. Claro que há um momento na vida, né, que chegam os rapazes, né, se aproximam com boas intenções, claro, mas é o momento do namoro, né? Dona Heloísa, como era o método que melhor mediu Kardec, né? Com esses candidatos a genro, como era a aproximação com Herculano? Ah, ele chegava, conversava, interessante. Todos que vieram eram espíritas, então a conversa ficava muito fácil. O de Helena José Carlos veio da mocidade espírita, que nós também frequentávamos. O Vicente, que casou comigo, também, inclusive, fazia palestra na FESP. E era eu, Helene e Alô. E o José Luiz, Nossa Senhora, era espírita até a raiz do cabelo. Então, era uma conversa fácil, trocava ideias sobre espiritismo e nunca houve problema. Eu nunca vi meu pai, a não ser quando era em questão de doutrina, que começava a falar bobagem, ficar bravo. Aí ele ficava realmente bravo, saía do plumo, depois voltava. Mas com ele, com os genros, foi sempre uma relação tranquila, graças a Deus. Todos o respeitavam muito. Dona Heloísa, eu chego a tô corado aqui, vermelho, né? Eu ouvindo a senhora em minha consciência, fica vermelho o cara sem vergonha, né? Porque eu tive uma dificuldade com a minha filha Magélia, foi a primeira a trazer namorado para casa, hoje ela já é casada, né? Dona Heloísa, eu passava um mês para me adaptar. Eu dava boa noite, ficava com a cara fechada e calado, calado, e eu tenho um exemplo desse como Herculano, meu Deus do céu. Cada um é um e cada um tem sua beleza e exemplifica algo. Muito bonito esse amor imenso por sua filha. Você pensava, será que ele vai preparar alguma para minha filha? Mas depois eu me dava bem, como me dou bem É, com o meu genro hoje, né? Vinícius, me dou muito bem. Mas, dona Heloísa, vamos lá. Há momentos na vida que não é só de felicidade, né? A mocinha Heloísa. Sim, deixa eu lhe fazer a pergunta no sentido contrário, o programa é de Herculano, mas eu nunca lhe fiz essa pergunta. Dona Maria Virgínia, com relação aos genros, também era casa cheia? bom, o José Carlos, o marido da Helena, um amor. Minha mãe o recebeu com os braços abertos. Os tios já haviam casado. O José Carlos ele já está no plano espiritual. Lindo, espírito lindo. Nunca discutiu com alguém dentro de casa nem fora. E ele foi morar lá em casa. O quarto que estava desocupado ficaram o José Carlos e Helena. Foi uma harmonia. Ele não abria a boca para reclamar de nada nem de ninguém. Minha mãe ficou comovida com aquela humildade, com aquela bondade. Ficaram grandes amigos. Mais tarde, ele entrou num concurso, passou a ganhar bem. E minha mãe, durante uma temporada, quando eu cheguei depois de uma tempestade com os 4 filhos para morar na casa da minha mãe, ela correu para morar com o genro querido, José Carlos. Viveu muitos anos lá, feliz, tranquila para ela. Ele também era um filho. Foi muito lindo o relacionamento dos dois. Que bom, que bom. E Mas quando ele desencarnou, Helena espírita convicta ficou doente, porque era um esteio dentro de casa. Ele era como um tronco de árvore no qual ela se apoiava. Então, ela precisou tomar, até o filho médico receitou
antidepressivo para aceitar a falta daquele espírito querido. Os difíceis eu não vou comentar. Muito bem, e nem foi a intenção. Pagar menos porque vai magoar. Não. Já estão do lado de lá, deixa lá, que Deus os proteja. Dona Heloísa, aí vamos lá. A mocinha Heloísa, né? A menina se tornou uma mocinha. Houveram momentos de dificuldade, de tristeza, que você, Heloísa Pires, se socorria do pai com Oh, meu conselho. Deus! Ai, sempre, sempre, sempre. Adolescente, nós preferíamos contar problemas para o pai, que ele era mais calmo. A mãe queria ajudar, mas ficava nervosa, sofria com a gente. O pai não. O pai ficava. Então a gente contava. Depois, nossa, eu levava para o pai e saía de lá feliz. Ele prometia orar, explicava. Olha, do lado de lá está gravado, todo mundo vai poder ver. E minha querida mãe, nos momentos de tempestade difícil que ela viu, que eu não estava aguentando, não estava acostumada com loucura, porque uma pessoa da família se desequilibrou, era médium e se afastou da doutrina espírita para ganhar dinheiro. Então se perdeu, uma judiação, mas já se encontrou, faz muito tempo. Minha mãe me pegou, meu pai ainda não havia fundado o centro, me levou a fazer tratamento de passes na FESP, Federação Espírita de São Paulo. E eu digo que aquela nuvem de energia que eu recebi me acompanha até hoje. Eu mudei. Eu era tímida, eu era encolhida, aí eu fui fazer curso de espiritismo, comecei a falar, rir, brincar, numa encarnação, antes e depois de um belo tratamento espiritual, embora estivesse crescendo numa casa onde todos eram espírita. Foi muito. O espiritismo, eu digo que me trouxe para a realidade de viver, tentar viver a vida como Jesus ensinou. Ai de mim, se fosse para alguma religião que condena, eu ficaria perdida. Então, agradeço a Deus os pais que me deram, o avô que também veio junto, e os tios. Tio João escrevia no jornal, era jornalista, desencarnou com 25 anos, um tumor na coluna, mas deixou um exemplo lindo. Meu avô sofreu muito, mesmo espírita, esse indivíduo maravilhoso, as lágrimas caíam quando ele lembrava do filho caçula. E a tia Amélia também era espírita, ela falava alto, era animada, a tia Lu e a tia Má, todo mundo. E havia a evangelização da dona Virgínia, que não era brincadeira. Ela doutrinava espíritos encarnados e desencarnados, nós encarnados, necessitados, transformava para melhor. Ela tinha muita força moral e o pai também ajudando. Dona Heloísa, que depoimento a senhora deu importante, né? Que o Espiritismo foi um divisor de águas na sua vida, mudou completamente sua vida, e a gente pode dizer, Dona Virgínia também, mas, digamos assim, foi um grande legado do pai para todos vocês, foi o Espiritismo, né, Dona Heloísa? O Herculaninho fala isso, Helena, Lô e eu. Ai de nós, se não fosse meu pai, minha mãe e meu avô trazendo o espiritismo bem, como esclarecedor e libertador, não totalmente, porque estão entranhados de vícios do passado. Como que a gente envolve o vício numa redoma e vai colocando em tratamento? Às vezes um livro de um orgulhinho bobo, às vezes um vício de um cansaço rápido fora de hora. Então, realmente, o Espiritismo é o consolador prometido, o libertador de nós mesmos. A última pergunta sobre esse aspecto mais familiar, que a gente vai, como é que a senhora vê seu pai fora do âmbito familiar. Me diga uma coisa, né? Aquele ditado equivocado, né?
que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Não é por trás, é do lado, né? Do lado, de mãos dadas. Eu quero lhe perguntar, já não precisava a presença tão forte, firme, amorosa desse pai na vida de vocês, mas a mamãe, Dona Virgínia Pires, ela sempre procurava mostrar a vocês a grandeza que vocês tinham de possuir um pai assim. Ela enaltecia Herculano. Nossa! Um enaltecia o outro. Eles se amavam profundamente, se respeitavam muito. Meu pai aprendeu isso com Jesus. Homens e mulheres são espíritos que se expressam como homens e mulheres. Eu vou querer ser mulher sempre, mas que têm o mesmo nível de inteligência, a mesma capacidade de compreender e de auxiliar. Eu só fui descobrir que faziam diferença com os vizinhos e na escola, porque em casa éramos todos iguais, sem complicações que hoje existem. E outra coisa, Dona Heloísa, houve uma parte da vida de Herculano, eu vou perguntar isso que a senhora já disse aqui mais de uma vez, né? De dificuldades econômicas, né? Tremendas na vida de Herculano, mas isso em nenhum momento chegava nos meninos, já nos filhos. Vocês não Eu percebiam vi a quebra do afeto, do amor. do amor, da alegria, de presentinho de Natal, e ele trabalhava em dois jornais, num jornal em dois empregos, e ganhava muito convite para ver patinação, esses eventos que tem, nós íamos. Então, para nós, a vida era normal. Ele não dirigia, mas ninguém precisa dirigir. Usávamos ônibus, usávamos táxi. Eu fui descobrir no diário do meu pai, dos 25 aos 45, que ele, ainda brincando, ele escrevia que ele devia ter sido um grande gastador de outra encarnação, que nessa ele enfrentava problemas econômicos muito sérios, mas que ele não precisava do excesso, que ele pedia a Jesus apenas o necessário e venceria, e venceu. E nós vencemos juntos. No momento da minha vida que eu passei também, foi curto, por grandes necessidades, eu lembrava do meu pai, sorrindo, brincando, feliz, porque o mais importante é a saúde física e a saúde espiritual. A física nele era um pouco fraca, mas o suficiente para ele fazer tudo o que era o necessário. E espiritualmente era uma rocha iluminada. Dona Heloísa, a senhora tocou num ponto aí que eu tenho uma admiração por Herculano impressionante. Vou dizer um fato que ultimamente anda acontecendo aqui no Nordeste e em outras cidades, né? Está uma moda agora de palestrante pedir aos centros espíritas uma colaboração para a gasolina do carro, né? Dona Heloísa, mas deixemos isso para lá. Uma coisa que eu admirei lendo a vida de Herculano é que esse homem, a vida toda, diz o Rizzini, nunca teve um automóvel e fez tudo que ele fez, Dona Heloísa. Um homem desse é admirável, né? É incrível, é incrível. E a casa que ele e a mãe moravam, que agora é da Fundação Virgínia e José Herculano Pires, foi comprada pelo Sindicato dos Jornalistas. Ele era jornalista, comprou pagando um tanto por mês. Uma casa boa, uma garagem embaixo enorme, quarto para aquela família numerosa, mas foi a única coisa que ele possuía de material e comprada pelo Sindicato dos Jornalistas. Esse homem é incrível. E outra coisa, hoje pedem até ajuda para livros, para publicar. Gente, pelo amor de Deus, vamos devagar. E querem cobrar por cursos de espiritismo. Calma, muita calma nessa hora. Então, uma pessoa disse que aprendeu isso com Herculano, não é verdade. Ele disse que se construísse um dia uma faculdade espírita,
como qualquer outra faculdade, aí os professores deveriam receber o salário, é claro, mas que fora disso, espiritismo não é profissão. Espiritismo é para que possamos doar aquilo que é necessário, o nosso pouco saber, o nosso exemplo, a nossa alegria de viver tranquilamente em momentos difíceis, senão não somos ainda espíritas. Dona Heloísa, agora vamos para Herculano, fora do âmbito familiar. Como é que a filha viu essas atividades? Já? Primeiro, Herculano, jornalista. Digamos assim, o Herculano, como disse o querido Risini, tinha uma inteligência onímoda, abrangia todos os campos, já. Mas primeiro, como é que a filha Heloísa via o Herculano como jornalista? Nossa, sempre achei meu pai demais, demais, de inteligência, de bondade. Às vezes eu ficava parada olhando, comparando com os outros pais da rua onde morávamos, Rua das Rosas. Falava, nossa, obrigada, pai, ele é maravilhoso. E minha mãe também. Mas aí apareceu a televisão. E ele falava nos programas, discutia com o padre Quevedo, conversava com os jornalistas e eu ficava parada, admirada, incrível. Como esse homem encontra resposta para todas as perguntas. Como ele consegue explicar a este padre, tadinho do padre Quevedo, muito querido, mas que queria, o pai disse que ele inventava até título dos nomes lá dos escritores, como ele conseguia caminhar com tranquilidade nesses corredores mais difíceis. Então, admirei mais ainda o jornalista, o escritor, o pai, o espírita. Não existe uma sombra para mim, nesta caminhada do meu pai e da minha mãe, luzes, e do meu avô, luzes. Dona Heloísa, eu tiro o Herculano, que eu não conheci pessoalmente, muito pela senhora, não é? A senhora, todo mundo comenta aqui, viu? Não é elogio, não. Não é elogio, não. A senhora é uma pessoa muito lúcida, não é? Então, a senhora, o seu pensamento é muito claro, muito cristalino. Eu fico imaginando como seria Herculano, né? A filha é assim. Mas eu queria lhe perguntar: seu pai, a senhora sabe disso, foi um grande pensador. E ele vai chegar o momento que ele vai fazer filosofia, que ele achava que o espiritismo precisava se inserir nesse campo. Foi professor de filosofia. Como é que a filha, não é, que a senhora acha do seu pai como filósofo, como um pensador? Primeiro, eu agradeço as palavras a meu respeito, não mereço, mas agradeço. Agora, o pai, como pensador, é incrível. Até hoje, lendo os livros dele, eu às vezes paro e penso, mas como ele teve essa ideia? Eu nunca teria uma ideia desse. Ele como que entrava em meandros, corredores que ninguém vai e chega e traz o resultado para nós. É demais. E o livro Os Filósofos, o livro Educação para a Morte, todos os livros do pai. E tem os mais simples, O Reino, a Evolução Espiritual do Ser, mas tem os mais complicados, Relação Espírito-Corpo, tem uns capítulos mais complicados, que exigem mais leitura. Então, eu me pergunto, quem foi esse espírito no passado? Acima de tudo, um homem caridoso, porque, como a ciência atual diz, fazer o bem dilata a inteligência, aumenta o cérebro, e por isso essa cabeça pensante é brilhante, porque o coração, se possível fosse, ainda era maior que o cérebro, alegoricamente falando. Dona Heloísa, eu queria citar outra obra das que a senhora citou, que essa obra me impressiona muito, né? Ela se chama O Ser e a Serenidade. Ai, Olhe, ele para escrever uma obra dessa,
um pensador que a escreveu, é porque realmente ele atingiu esse patamar de serenidade, porque o livro é lindo. Serenidade. Ele falava, a serenidade veste do céu, mas precisa encontrar as sementes em nosso coração para produzir resultados. E agora tem uma música simples, mas linda, abra o seu coração, deixa o céu entrar. Então eu canto muito mal, aliás, nunca canto para ninguém, só para eu mesma. Eu canto pensando no Pai, quando ele diz, é preciso olhar o céu e deixar a serenidade entrar e nos iluminar. E conta a história do príncipe André, que só quando cai na guerra, ele foi guerrear, não precisava, mandava o empregado, mas ele era complicado, ele foi. Pela primeira vez, ele que vivia em festas noturnas, vê, depois de adulto, o céu da Rússia. E ele agradece a Deus e diz: tudo é fatuidade, tudo é tolice, só esse céu me encanta. Não serei mais o mesmo, e se modifica para melhor. E o pai adorava olhar o céu, de dia, de noite. Que espírito incrível! Dona Heloísa, agora vamos para uma parte que é fogo na roupa, essa parte, viu, Dona Heloísa, né? O Herculano é considerado por Emmanuel o metro que melhor mediu Kardec, porque é o metro que melhor mediu Kardec, né? Era o defensor da obra de Kardec. Algo que fosse de encontro à obra de Kardec, Herculano se transformava de uma coragem indômita, não é? Aí eu lhe pergunto, a pergunta sempre nessa direção, relação filha com pai e os filhos com pai. Quando vocês viam Herculano nessas grandes lutas doutrinárias, né? Herculano ia de encontro a grandes instituições. Outro dia eu vi a senhora no seminário da USE que eu achei maravilhoso. O pessoal da USE perguntou por que ele saiu da USE. A senhora, porque ele não teve apoio, né? E parabéns à USE de fazer uma pergunta como essa, né? Mas, Se perguntou, eu respondo. dona Heloísa, a FEB, por exemplo, Herculano a questão do rustenguismo, que a gente sabe, mas são várias outras lutas. Quando a coisa chegava ao campo da retaliação, quando perseguiu Herculano, tirando programas de rádio, de televisão, a filha Heloísa e os filhos, dona Heloísa, vocês são de carne e osso, né? São seres humanos como nós, né? Dona Heloísa, isso causava, digamos assim, uma santa indignação nos filhos. Vocês ficavam indignados? Claro, claro, porque nós sabíamos que o pai tinha razão. Mas na época, o pai era considerado errado, porque ele era um só, não tinha muito apoio. Então, quando, por exemplo, falaram, não vou dizer o nome, já passou, o corpo de Jesus é fluídico, Jesus não tem um corpo, ele nos engana, ele fingiu que sai sangue, ele fingiu que sofreu na cruz, ficamos do lado do Pai. É absurdo, Jesus não era um ator e encantamos-nos com a coragem do Pai. Perdia divulgação de livros, tiravam livros das livrarias, paravam de convidar para tantas palestras, ele não se importava. Ele dizia: nesta encarnação, eu vim para divulgar o Espiritismo e defender Jesus. O resto vai passar, tudo passa. Então, é um homem incrível. Um programa que ele fez, gravou, tiraram do ar, num outro caso que eu também não vou comentar, um outro erro doutrinário, e ele enfrentava sempre voltado para o lado certo. E Kardec, como alguém até hoje quer criticar Kardec? Só Kardec, dizia o pai, teve assessoria constante do Espírito da Verdade, que é um espírito de luz pura. Como vamos nós, míseros mortais, nos propormos a corrigir Kardec? É muito orgulho, orgulho péssimo, muita vaidade e muita ignorância. Kardec é intocável.
porque alguém teve tal assessoria, não, porque a obra dele é impecável, porque o Pentateuco traz tudo o que precisamos para nos tornarmos melhores. Apoupe-me. Saiam da doutrina e criem sua doutrina, mas o pai não admitia que se tocasse em Jesus, que em Kardec ele faria tudo o que era necessário para esclarecer. Interessante, depois que ele desencarnou, com o passar do tempo, foram se esclarecendo. E hoje, graças a Deus, o que ele falou é reconhecido como verdade. Jesus fez questão de usar um corpo de carne para sentir exatamente o que nós sentimos. Sofreu na cruz, sofreu quando chicoteado. Ele exemplificou vivendo. Cada passo da sua vida é um exemplo. E a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, vendo o filho puro, lindo, querido, que só ajudava todo mundo, que preferiu aos 30 anos se aposentar, trabalhou dos 13 aos 30 para divulgar a doutrina do Pai, Deus, e viu ele morrer numa morte que os romanos criavam para os bandidos e para os revoltados contra Roma. Jesus não era nenhuma coisa nem outra. Quando mostraram a moeda de César querendo falar no excesso de imposto que tinham que pagar os judeus, ele disse: de quem é a figura? De César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Acabou. Então o pai ficava indignado. Nossa, e com razão, e venceu. Hoje, reconhecidamente, sabemos que ele estava certo em cada vírgula que ele defendia. Graças a Deus. E apesar de quererem apresentá-lo como intelectual só, isso é besteira. Einstein, que é enorme na ciência, que é quase inigualável, Deus existe. Einstein é de uma humildade encantadora. Todo espírito que cresce se torna humilde. Compreende que somos todos trilhões de planetas, quantos bilhões de irmãos criados da mesma forma por Deus, nosso Pai. E alguns caminham e avançam mais. Meu pai é um desses espíritos que na Terra estava mais avançado. Seu pai hoje é uma unanimidade completa. Todos reconhecem hoje o valor do Herculano. Reconhece, graças a Deus, valeu. Valeu o trabalho dele, o sofrimento dele. Era a tarefa. Dona Heloísa, uma coisa, para a gente ver o valor espiritual de Herculano, né? Eu não conheço outro exemplo. Eu não conheço. Hora do Evangelho do Lar na garagem, né? Herculano passa mal, se sente mal, vai para o hospital e desencarna, né? Na mesma hora do desencarne, ele sai do corpo, volta à garagem e dá uma comunicação a um dos médiuns mais simples que estava ali, né? Isso revela que espírito extraordinário, que o fenômeno da morte, que traz uma certa, para a maioria, fica obnubilado, né? Dá um torpor por uns tempos, ele sai do corpo lúcido e imediatamente dá uma comunicação. Isso revela que espírito grandioso, né, dona Heloísa? Grandioso. E ele pede que a mãe não fique triste, mas a mãe era muito forte. Falou: não quero choro aqui. Mas ele põe na mensagem para um médico querido, para um advogado querido, doutor Puchan. Estava iniciando, ainda não conseguia receber psicografia direito. E a psicografia do Herculano é perfeita. E o pedido final, que divulgue a doutrina em sua veracidade, porque não era possível fazer confusões com a doutrina. Linda mensagem. E para minha mãe: não fique triste, eu continuo vivo. É comovente a mensagem desse grande espírito. É lindo, o pai é lindo demais. E a mensagem, né?
a mensagem que ele veio dar, como ele era mesmo em vida, sem prosopopeia. Eu acho muito bonito quando ele pede que continue. As noites com café, que ele gostava muito de café, e com Kardec, né, dona Heloísa? E quando ele diz assim, não quero choro nem vela, é o professor do interior, é uma humildade, é um encanto, nem choro nem vela. Herculano só não fez cantar, mas se pudesse, quando eu morrer, eu não quero choro nem vela. Se cantar, ele cantaria. Ele adorava ficar ouvindo música clássica. O álbum dele foi para o neto Carluxo, filho daquele genro maravilhoso do José Carlos, os álbuns de música clássica. Dona Heloísa, minha penúltima pergunta. Penúltima, viu? Não é a última ainda, a penúltima. Dona Heloísa, Herculano parte para o plano espiritual. O movimento espírita todo sabe disso. Vieram mensagens de Carlos Bacelli, de outros. Essa do médio da garagem, todo mundo aceitou. Mas vieram mensagens de Carlos Bacelli, de outros, a família nunca aceitou. Mas veio uma obra, revisionismo ou reafirmação do espiritismo. A obra se chama essa. O médium foi o querido Francisco Cajazeiras, do Ceará, que era Lindo. médico também. Dona Heloísa, a família aceitou completamente. Dona Maria Virgínia, os filhos, essa obra como do espírito Herculano Pires, não é? É porque aparece, a mãe dizia, trazia uma mensagem, ela diz, mas não tem nada de Herculano, eu não posso aceitar. Aí uma das que apresentou a mensagem depois recebeu o espírito de Herculano. A mãe falou, para. Esse espírito não é Herculano, ele nunca me apontaria esse dedo acusador. Pode sair. Acabou a amizade, mas valeu exigir. Se Herculano nunca admitiu a mentira quando encarnado, agora iríamos admitir desencarnado. E o Cajazeiras e a Regilane, casal lindo. Eu ia todo ano para lá. Era uma delícia. Ele firme na doutrina, ela também, o Fernando, a Sami, um ambiente maravilhoso, o espírito adequado para trazer realmente aquela comunicação linda. Tem livros lindos, o Cajazeira, inclusive sobre o perdão, que nos fazem trabalhar para perdoarmos aqueles que nos machucaram de alguma forma. E depois a gente esquece, já passou. Dona Heloísa, e minha pergunta derradeira, pergunta final. Tá? Seu pai foi o metro que melhor mediu Kardec mesmo, e, concordando com isso, seu pai foi verdadeiramente o apóstolo de Kardec? Concordo com Rizine. Fica até feio falar isso, mas agora eu não estou falando do meu pai. Eu estou falando do perfil desse espírito incrível, raramente encontrado. Nunca encontrei alguém com tanta coragem que ergueu a voz quando instituições importantes estavam apresentando tolices. E ele, se não fosse o espírito grande que ele é, ele pagaria por isso, porque tiraram programa, tiraram livro de livraria, tentaram abafá-lo. Mas Deus é justo. Através do tempo, ele se firmou como o metro que melhor mediu e compreendeu a grandeza do trabalho de Kardec e, melhor ainda, a grandeza do nosso irmão Jesus, Espírito Luz, que veio humildemente à Terra, vestindo um corpo de carne, para nos ensinar como a arte de bem viver se expressa mesmo estando num corpo de carne. Lindo! Pai, receba minha gratidão. Só esse episódio valeria a sua encarnação. E os episódios iluminados se amontoam na vida desse grande espírito. Infelizmente, os nossos meios de comunicação ainda não permitem. Mas no futuro,
eu tenho certeza que isso vai ser possível, mas ainda não chegamos nesse futuro, dona Heloísa. Se hoje já fosse possível, abrisse aqui na nossa tela um terceiro quadradinho e aparecesse Herculano Pires do lado de lá, minha filha, o que é que você, Heloísa Pires, diria para seu pai no Dia dos Pais? Pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Admiro, admiro, admiro. Pelo seu amor com a esposa, minha mãe, com os seus filhos. Continue na luz, Pai. Mas marca um encontrinho para, durante o sono, eu ir vê-lo, ou sair do meu umbral médio com 1 milhão de amigos e chegar até onde você está, ou melhor, venha até o umbral médio, que para você é mais fácil. Te amarei. Gratidão pela eternidade. Obrigada, Pai. Olha, essa caravana aí para ver Herculano com 1 milhão de amigos, me bote na lista, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você está, claro. Ele vai descer, porque é difícil subir ainda mais de 1 milhão. Vem, Herculano. Pai, bem. Dona Heloísa, gratidão por essa noite tão bela, né? Uma noite de lembranças, né? Ai, que delícia. Isso aqui é o nosso preito de gratidão e afeto, Herculano Pires, né? Que ele merece isso e muito, 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 muito mais. Tá? Muito Muito mais, mais. muito. Eu escrevi um pequeno livro, Herculano, o Homem no Mundo. Eu estou até para dar para o Moline, para o Herculaninho, para ver se interessa para publicarem. É um uma tentativa de um poema de amor para um grande espírito, independente de ser meu pai. Adorei tê-lo como pai, gostaria pela eternidade. Mas, independente de ser meu pai, é um espírito incrível que veio à Terra para também auxiliar a iluminá-la. Não tem, é claro, Jesus é o mestre dos mestres, Herculano é o professor. Amo muito esse espírito. Bom, Dona Heloísa, chegou o momento. A senhora permite encerrar um programa tão belo? Podemos? Podemos e devemos. Foi maravilhoso. Meu coração está cheio de luz. Agora não permitir que ela se apague. Bom, e eu estou contaminado. Eu não tenho luz, mas estou me contaminando por essa luz da Claro que senhora. tem. Você tem luz demais. Que é isso, menino? Olha o mundo onde estamos. Transição dificílima. Você é uma luz, você é outra. Seu genro também. Faço que nem Divaldo, um pirilampozinho já está bom. Já está ótimo. Um pirilampo, uma estrelinha de luz. Pessoal, então, vamos agradecer. E na noite de hoje, toda essa homenagem, essa poesia que foi esse programa, é em homenagem a ti, Herculano. Te agradecemos como se fôssemos teus filhos, filhos da tua luta, do teu ideal, do teu amor a Kardec e a Jesus. E gratidão por permitir tua filha amada Heloísa Pires, durante já um longevo tempo, trazer aqui as tuas lições de homem de bem, as lições do apóstolo de Kardec. Jesus, abençoe esse espírito imortal, Herculano Pires, aonde quer que ele se encontre. Então, meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações e Herculano vive em nossos corações. Meus queridos irmãos, quero agradecer também a ti, minha mãe amada, que se encontra na vida espiritual, minha mãe Eva. E mês que vem estaremos aqui, eu e Dona Heloísa Pires, já. Não vai ser mais o Dia dos Pais, mas continuamos sempre homenageando Herculano, trazendo aqui algo de sua obra, né? E esse programa aqui é um compromisso firmado com Herculano e por Herculano.
E, claro, com Dona Heloísa Pires. Dona Elo, gratidão, viu? Abração. Gratidão a você, amigo. Gratidão. Um abraço à família linda, Dona Eva querida. Muito, muito obrigada. Foi um programa que encheu meu coração de alegria. Lembrar desse espírito nos faz bem. Muito obrigada. Amo seu pai e amo você, Heloísa Pires, muito. Muito obrigada. É recíproca. Na outra encarnação, uma família só. Beijo. Tá, paz. Beijo, querido amigo. Beijo.